Sim. Não consegui depois apanhar o site onde se encontravam os líquenes. Há um site. Posso dar depois no fim. Ok, beleza. Não? Ora bem, então, à semelhança do que nós fazemos sempre, está aberto o debate. Pese embora que nesta sessão temos um conjunto de entidades convidadas e que pedia então a sua intervenção, talvez a FCN, talvez ter a FCT. Talvez possa ajudar. Exatamente. É só identificar muito rápido. Portanto, nós temos aqui a FCT, a ADN, a ISA, que prepararam as questões para colocar à mesa. E eu agradecia, como parceiros que se disponibilizaram e interessaram em associar a esta campanha europeia, pudessem dizer em 2 palavras porquê e colocar a sua questão. Portanto, apresentarem-se, dizerem porquê e colocarem a questão. Portanto, esta ordem, FCT, ADN, ISA e julgo que não está cá a professora Sofia Morgado. Ok, então eu peço desculpa, já não a vi chegar, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que também tem uma questão para nos colocar. Não sei se está cá do Centro de Arqueologia de Lisboa, António Marques. Também, então também tem uma questão para nos colocar. Sim, sim. E depois seguem-se todas as outras. Porque a importância disto são representantes de entidades que de facto podem desempenhar um papel muito ativo entre a saída, eu costumo dizer, como fazendo parte da comunidade, estando aqui como centro funcionário da Câmara. Nós, comunidade, também precisamos que saiam do casulo e que se aproximem. E, portanto, todo este esforço tem sido muito importante no ano passado e agora. E estas entidades podem ajudar nesse esforço. Doutora Ana, por favor. Começo eu. Já fui apresentada, sou a Ana Coutinho, sou coordenadora do Gabinete de Comunicação da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que, para os que não sabem o que é a FCT, é a Agência Pública Nacional que apoia, principalmente através de financiamento, a ciência e tecnologia em Portugal. Portanto, eu imagino que alguns dos projetos que a doutora Cristina Reitinho referiu tenham algum apoio da FCT. Nativescape tem. Diga? Nativescape tem. Mas, por exemplo, da Alma mas eu tenho financiamento. Eu sou investigadora em FCT, ajuda? Sim. Eu não estou aqui para dizer. Mas a FCT é uma agência, é a agência financeira. Portanto, é essa a principal missão da FCT. É um instituto público, mas a FCT nos últimos anos e principalmente no gabinete de comunicação nós temos uma grande vontade de envolver a FCT e os investigadores que são apoiados pela FCT na comunicação de ciência, na divulgação da investigação que é apoiada pela FCT e em todas estas modas, como tu disseste, Cristina, mas que são modas muito boas, da ciência cidadã. E a pergunta que eu trazia era de que forma é que a FCT e as agências financiadoras em geral, porque isto até podemos falar de experiências de outras agências financiadoras noutros países, como é que se podem envolver na ciência cidadã sem ser, isto é muito importante, dando dinheiro, sem ser só dando dinheiro, porque a resposta óbvia é sempre apoiar projetos. Mas se é possível, se é possível ir além dessa intervenção, dessa participação. E essa seria a minha pergunta. Eu posso estar a... Recolhemos as outras perguntas ou... Eu preferia responder. Se calhar, pode ser? já está. Está bem. Então é assim, eu realmente a resposta óbvia é claro, financiando mais, mas essa não tem que ser a resposta certa e não é exatamente a resposta certa, porque a FCT não tem só que também tem que financiar, não é? Mas eu acho que criar infraestrutura, apoiar, tem outros mecanismos, tem contacto com investigadores, acaba por ter contacto com uma série de empresas e de entidades que fazem investigação e conhece
espero eu, e acredito eu, a investigação que existe em Portugal mais do que ninguém, não é? Portanto, é a Agência Nacional de Investigação. Tem contactos privilegiados com a Agência de Cultura Científica Ciência Viva e, portanto, eu acho que a FCT pode ajudar apoiando iniciativas como, por exemplo, aquela que eu estava a referir, de fazermos um levantamento de projetos de ciência cidadã que existem a nível nacional, o que é que está a ser feito, em que os investigadores consigam, informem que projetos é que estão a ser desenvolvidos, ou crie uma plataforma em que investigadores acabem por perceber o potencial que a ciência cidadã tem para a investigação que fazem e nessa plataforma poderem colocar os seus projetos e criarem ações de ciência cidadã. Acho que essa é, por exemplo, uma das ações que a FCT pode ter e que não tem que ser realmente através do financiamento. Porque pode ter estruturas informáticas, muitas das vezes alguns, ou mesmo na divulgação. A divulgação é muito importante, muito. E, portanto, apoiando na divulgação dos projetos, acho que se fizer isso já é uma grande ajuda e não é preciso estar só a financiar. Portanto, eu acho que isso seriam ajudas que a FCT poderia dar. Não sei o que é que outras pessoas acham. Vê-se a ADER. Muito obrigada. Júlia Fernandes, estou aqui representante da ADER. Em primeiro lugar, é uma honra nós podermos integrar a Noite Europeia dos Investigadores. Agradecemos o convite, logicamente. A ADER é uma entidade privada com um fórum governamental, mas sempre lucrativo, e participa por inúmeras vezes em projetos de investigação, essencialmente contribuindo com muitos dados, porque enquanto entidade gestora dos centros de edifícios, damos, eu diria quase que mensalmente, pelo menos, dados sobre os nossos edifícios, daquela informação que gerimos, e também sobre o sistema de gestão de energia na indústria, e, portanto, estamos sempre abertos a colaborar com as universidades para poder também aprender com aquilo que vocês vão estudar com outros olhos, analisar os dados que nós repetidamente olhamos e analisamos da mesma forma. Portanto, eu acho que é muito importante conseguir ser crítico em relação aos dados que nós escolhemos e conseguir ter outra perspectiva e assim trazer mais informação para o terreno, nomeadamente ajudar-nos a melhorar as diretivas e os regulamentos que temos implementados. Em relação ao conceito de ciência cidadã, de facto, para mim é um conceito novo. Confesso que a primeira vez que eu vi a expressão foi quando fui convidada para vir a este seminário. De facto, o conceito em si é novo, o que traduz não é. Nós, de facto, o projeto que vamos levar, juntamente com o técnico, precisamente a um workshop neste âmbito, é um projeto, eu diria, de smart cities ou de novos conceitos de urbanização urbana, que tem a ver exatamente com as pessoas enquanto sensores, enquanto disponibilizadores de dados sobre o seu dia-a-dia na cidade e a forma como eles recebem os dados, o tratamento de dados que nós lhes damos, nós, entre aspas, muitas aspas, entre cientistas e de algum modo profissionais que trabalham nesta área, e portanto é um projeto de Suscitas, é um projeto que está ali que vai acontecer na zona da Expo, mas que vai buscar um bocadinho isso, as pessoas enquanto sensores poderem transmitir um bocadinho daquela, dar um bocadinho da sua informação. A pergunta que eu trago tem precisamente a ver com a qualidade dos dados que são recolhidos, como é que nós validamos, ou como é que vocês validam a qualidade dos dados e como é que asseguramos a capacidade de monitorizar estes dados ao longo do tempo. Tem que haver de algum modo alguma motivação para a participação continuada, para o aceitar ser sensor ou para o aceitar responder a inquéritos. Como é que vocês conseguem assegurar estas duas questões, a qualidade e a monitorização? Porque eu, das poucas experiências agora que me recordo, é, por exemplo, na ecocondução, tudo muda quando as pessoas estão a ser monitorizadas, ou menos quando sabem que estão a ser monitorizadas, não é? Todos nós somos socialmente corretos e os nossos comportamentos de facto mudam, mas o grande desafio muda durante quanto tempo e de facto como é que a nossa capacidade de mudar comportamentos é efetiva e acontece num tempo prolongado. Portanto, obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu
posso tentar responder, embora nunca tenha feito tratamento de dados de ciência cidadã, com essa ressalva, mas nós tratamos os dados, a quantidade resolve a qualidade, porque obviamente que nós temos tanta quantidade de dados, é possível perfeitamente encontrar aquilo que a gente chama os dados outliers, os dados que não fazem sentido, e se esses dados são pontuais, isso é fácil rejeitá-los. E há sempre uma outra coisa, que é quando há uma grande dúvida, uma dúvida existencial sobre uma determinada situação, estou a pensar em dados estáticos e não já falaste sobre as pessoas, nós podemos sempre ir ao campo e validar apenas esses, e não o contrário, ou seja, não temos o universo todo para validar e temos apenas alguns dados para validar. Isso, quando digamos assim, a divisão entre a informação é muito diferente. Quando as pessoas são sensores, pronto, quando as pessoas são sensores, o comportamento delas pode mudar em função do conhecimento que elas têm disso. Isso era uma boa prática. Mas, de alguma forma, eu acho que não tenho essa experiência com as pessoas, só do inquérito eu tive o tempo todo a dizer que achava que elas têm sido politicamente corretas. A diversidade é mais fácil porque não interfere, o seu conhecimento sobre isso não interfere nos seus resultados. Acho que depende também um bocadinho, por exemplo, há experiências muito interessantes em problemas, em países que têm poluição preocupante, por exemplo, em zonas de indústrias petroquímicas que têm cheiro e, por exemplo, há digamos assim, uma forma de fazer mapeamentos rápidos, porque é impossível ter sensores que dominem, que sejam capazes de, no espaço, dizer qual é a mancha e qual é a fonte, mas, por exemplo, usando as pessoas como sensores do cheiro e que imediatamente telefonam e avisam, e quando um conjunto de pessoas avisa e telefona, é relevante. Isso, por exemplo, é muito, muito útil em locais, não há nenhuma tecnologia atualmente que possa compensar isso, não é? Encher, quer dizer, um espaço de monitorização super muito cara. Isso, por exemplo, é uma forma muito interessante de usar as pessoas e elas são calibradas até para os cheiros e são escolhidas em função das suas características olfativas. Isso é, por exemplo, uma forma interessante de usar as pessoas e talvez não tão, em que elas não fiquem tão politicamente corretas nos comportamentos. Na energia, pois, imagino que isso aconteça, mas em outras áreas não necessariamente. Pois não sei como é que obviar. Eu acho que tem que ser desenvolvidos mecanismos, lá está, tornando-se uma área emergente que está a surgir, eu acho que vai também potenciar a criação ou seja, uma evolução até na análise dos dados. Porque realmente o confronto para já com a quantidade de dados, porque há projetos que são dados enormes, chega a haver situações em que quem está a conduzir os projetos nem sabe muito bem onde é que os vai guardar, porque não tem capacidade. Há dados informáticos que são recolhidos, que as pessoas, quando se propõem a fazer, não pensam sequer no volume de dados que vão recolher e depois como é que têm que os processar. E, portanto, isto vai criar também, creio eu, novas formas de pensar na análise dos dados. Acaba por ser a nova discussão que está a haver é realmente sobre a qualidade dos dados, e isso, de facto, vai ter que se obviar esses casos do politicamente correto e mesmo quando as pessoas fazem a recolha de dados de outro tipo de naturezas, classificações que fazem, por exemplo, de espécies ou o que quer que seja, isso também tem que ser validado por alguém. E, portanto, é algo que vai ter que incluir, não há assim por agora uma resposta, mas tem que se adaptar a cada caso e analisar. Eu ia só pedir à engenheira Joana Fernandes se podia falar do projeto que vão desenvolver para o workshop em parceria com o professor Paulo Federal, muito brevemente, porque acho que é muito interessante, vai acontecer em setembro. Ok, então eu faço um pequeno disclosure. Basicamente, como eu estava a falar, o projeto é essencialmente na ótica ou no novo conceito das cidades inteligentes, que basicamente o que vem é fazer uma recolha enorme de dados e tentar que esses dados nos permitam validar alguns dos motores que nós temos em vigor. A aplicação mais palpável para as pessoas será, de facto, vamos selecionar 300 frações, em que terão também um smart meter, e o Miguel poderá falar um bocadinho da experiência da Lisboa Nova, não queria passar por aqui a batata quente, mas poderá falar um bocadinho da experiência da Lisboa Nova também nesta questão dos smart meters, que são muito engraçados no primeiro mês, e eu tenho lá uma em casa e de facto acho que é interessante no primeiro mês, mas depois lá está, a motivação para continuar a participar é a parte complicada da questão. Mas vamos monitorizar 300 frações. Essas frações vão ser monitorizadas não só em termos de energia, mas também em termos de consumo de água e também em termos das suas práticas de utilização de transportes. Toda essa informação
o que tem de interessante é que vamos estar a utilizar pessoas numa mesma área, e não só na Zona 10, porque de facto é uma zona nobre, portanto é uma zona relativamente nova, mas também vamos ao Olivais Velhos, zona do bairro da Encarnação, portanto tentar ter ali um conjunto bastante diversificado de pessoas, de escalões etários e também de escalões económicos, e motivá-las para participarem, dizerem um bocadinho qual é que está a ser a sua prática relativamente aos dados que lhe vamos passando, o que é que elas podem melhorar no seu dia-a-dia, e também tentar com algumas ferramentas de interação inovadoras, criando se calhar apps para que elas possam também dizer como é que utilizam o espaço público, eu achei a app interessantíssima, com estes mecanismos de visualização de dados e de transmissão de informação, criar alguma interação que nos permita também melhorar um bocadinho a vivência que elas têm no espaço público. E acho que Cristina está bem. Está excelente, eu se puder entusiasmar-vos a participar no workshop vai ser e divulgarem. E pronto, isto é uma parceria entre a ADN e o professor Paulo Furcão, é professor de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico, certo? E diretor do MIT Portugal, provavelmente. Portanto, parece-me que é imperdível. Agora, eu julgo que o Miguel também foi interpelado, mas assim... Sim, muito rapidamente. Nós instalámos, com o apoio do PPTEC, 250 Smart Meters, é parecido com esse número, em ordem de grandeza, não é? E isso significa termos recebido e trabalhado 8 milhões de dados por ano. Portanto, é uma informação grande e é uma informação que depois, neste caso, se não se dá feedback às pessoas, as pessoas também ficam um pouco defraudadas porque não recebem informação. Depois o outro aspecto é o que a Joana dizia também, que é, eu tenho aquele aparelho e nunca mais me lembro dele. E no outro dia, numa conferência internacional, ouvi um comentário de que a forma de se conseguir dar a volta a isso é não relacionar o consumo de energia com o consumo de energia, mas sim relacioná-lo com outros aspectos emocionais a que nós damos valor. E neste caso, a aplicação era que à medida que a pessoa ia gastando por demais, havia uma aplicação que aparecia no ecrã de um urso polar que se ia afundando porque o iceberg ia derretendo. E se a pessoa gastava menos, o urso ficava todo contente. E as pessoas que gostavam do urso criavam uma relação emocional com o urso e iam poupando para que o urso nunca morresse e o urso não existia em lado nenhum, não é? E portanto é esse o aspecto. Mas dava então a palavra à professora Luísa, que... arquiteta Ana Luísa Soares. Vai, Sofia. Pode ser tu primeiro, Sofia. Pois, pode ser. Luísa seria a legislar. A professora Sofia Morgado, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Por favor. Bom, muito boa tarde. Eu começaria por agradecer este convite, nos foi interessante participar para a Faculdade de Arquitetura. Eu venho representar a Faculdade de Arquitetura e também o Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. E é dessa qualidade que estou aqui. Gostaria muito de cumprimentar toda a equipa e, sobretudo, de felicitar também as nossas colegas que fizeram esta apresentação tão interessante, do meu ponto de vista, porque é muito fresca do ponto de vista das áreas em que nós temos estado envolvidos. Como é possível de perceber, a nossa faculdade está mais envolvida nas áreas da arquitetura, do urbanismo e do design, e nestas três áreas a investigação tem incidido, não só a investigação, mas também os trabalhos, todo o desenvolvimento pedagógico, tem incidido muito na relação direta, quer com câmaras municipais, quer com a própria indústria, quer, enfim, com âmbitos muito alargados da economia, precisamente desde o ponto de vista da sustentabilidade e de alguma forma também da economia verde e cidadã. A minha questão muito breve seria de que forma é que eu imaginei várias coisas, mas se calhar na qualidade de especialistas numa área, se calhar num âmbito científico muito mais particular e específico, como é que poderíamos eventualmente fazer a ponte para outras áreas do conhecimento e da intervenção, mas na ótica das ciências sociais do projeto e não tanto dos dados que são tão importantes e dos indicadores, mas depois como é que podemos eventualmente traduzir isto por plataformas, como é que traduzimos isto depois para a cidade, para a arquitetura, para o design. Muito obrigada. Eu também não sei.
É assim, obviamente nós falamos mais do que sabemos, não é? Mas eu posso tentar imaginar os passos seguintes. Por exemplo, se nós conseguíssemos, por exemplo, ter imaginem, os espaços verdes de Lisboa, e se conseguimos ter algum reflexo, seja da biodiversidade, seja da poluição atmosférica, seja de outros fatores que possam ser mais, por exemplo, tanto ruído, penso que o ordenamento pode funcionar. Portanto, havendo uma sinalização, havendo um conjunto de pessoas a dizer a mesma coisa, podemos mudar, digamos assim, a vegetação, ou podemos fazer uma cobertura melhor, ou podemos mudar alguma coisa. Portanto, eu penso que o reflexo daquilo que é o resultado é sempre a mudar-se, não é? Então, por que as pessoas vão gastar o seu tempo? Não há nenhuma outra forma de o fazer. Eu penso que a plataforma como se pode fazer, não é? Portanto, a maneira como se pode fazer, eu penso que tem a ver com a gestão da informação e quem depois, a consequência, digamos assim, a gestão da informação, eu penso que aqui foi muito importante. Se nós fizermos isto só para nós e não conseguimos transmitir essa informação, estes projetos vão morrer na base. Nunca mais as pessoas vão se envolver. Portanto, tem que ter consequências para as pessoas têm que perceber isso. Eu acho que isso é o ponto crítico de um projeto destes. Eu não sou especialista em ciências sociais, mas reconheço essa importância. Acho mesmo que com as plataformas agora online, aliás, a Câmara de Lisboa tem os orçamentos participativos que têm sido um sucesso, portanto eu não vejo porque é que não este tipo de plataforma já tem também um sistema de alerta para uma série de coisas, portanto porque é que não funciona da mesma maneira, com as tais aplicações, telemóveis, que as pessoas podem registrar, e um conjunto de informação relevante, que tem que sempre ser tratada de determinada maneira, pode ser sempre analisada por um técnico ou por outro tipo de pessoa e avaliado, e era importante que houvesse mudança dessas mudanças. Se não houver mudanças, estes projetos certo? Vão morrer. E tem que haver aqui ou pressão da população para que outras coisas mudem, ou mudanças, quer dizer, quando uma determinada porcentagem da comunidade está a pedir essas mudanças, não é? Penso eu que é a única forma, mas eu não sei exatamente, não sou especialista nas plataformas, mas concordo. Eu sou, em relação à professora Sofia Margata, aqui a representar a Faculdade de Arquitetura, queria também dizer que vai reunir entre alunos, mestrandos, doutorandos, etc., projetos que tenham incorporado boas práticas do ponto de vista da sustentabilidade urbana e mostrá-los e também fazer um concurso para ser votado pelo público de sexta-feira, 25 de setembro. Muito interessante. E aplicar os resultados desta investigação depois aos projetos de arquitetura. Não sei, acho que não merece mais comentários. Fala por si. Obrigada. Obrigada. Gostava de agradecer em primeiro lugar à Cristina Silva Ferreira e à Câmara Municipal de Lisboa e à Lisboa Nova pelo Instituto, neste caso de eu estar aqui a representar o Instituto Superior de Agronomia. O meu nome é Ana Luísa Soares, sou arquiteta paisagista. Questões a colocar, portanto, em primeiro lugar, felicitar as oradoras e a apresentação que fizeram. De facto, eu acho que é um tema crucial e que cada vez mais devemos dar importância e estar atentos a esta questão. Eu tenho sempre uma questão em relação a estes inquéritos e esta questão, e aqui eu acho que isto nem sei se é uma questão, se é uma partilha, talvez mais uma partilha, em que eu acho que a FCT, a Câmara Municipal de Lisboa, da Almada, onde vocês colaboraram, provavelmente poderão ter também uma ação muito importante nesta divulgação de dados. Eu sou muito sensível aos inquéritos e, portanto, se calhar muitos desses até me passaram pela mão, eventualmente porque também tenho, às vezes, alunos de mestrado que estão a fazer inquéritos, ou noutros projetos em que eu já colaborei, tive que fazer inquéritos, e digo-vos sinceramente, quando me aparece um inquérito, ou por e-mail, ou por... mais um inquérito. Eu penso isto, e vou ter que responder, e depois as pessoas até, e eu próprio, digo, isto é só 10 minutos. Ok, só 10 minutos. E depois eu nunca mais sei o resultado dos inquéritos. Portanto, eu até respondo e até acho que sou sensível a esta questão, porque acho que é importante para a ciência, para a divulgação dos resultados, mas depois não vejo os resultados. Eu estou a falar convosco e eu também faço o mesmo, também ando para aí a disparar inquéritos, mas depois se calhar as pessoas não sabem onde é que eles estão. E portanto, se calhar, eu acho que uma questão importante era haver, como acho que já alguém falou, e aqui se calhar a FCT poderia ajudar-nos nisto, termos uma plataforma onde todos os projetos onde o Instituto Superior de Agronomia colabora estão lá divulgados,
portanto, a Cristina Luís no museu, a Faculdade de Ciências, portanto, estarem todos a divulgar e depois termos o compromisso ou termos, portanto, esse dever de cidadão, se calhar, de divulgar os resultados, porque senão depois fazemos mil inquéritos e os resultados não... E se calhar isso contribuiria para os cidadãos estarem mais sensíveis a ajudar o ambiente, reciclarem, ou o que quer que seja. Bem, em relação à arquitetura paisagista, que se calhar também foi a questão de estar aqui presente, eu acho que tem de facto também um papel muito importante, espero que estejamos a contribuir de alguma forma para esta questão da gestão sustentável dos recursos naturais, uma vez que os espaços verdes são sem dúvida um contributo importante para a cidade, promovendo o conforto urbano, melhorando as condições de vida da população, não só obviamente, mas são um elemento importante. E de facto, no Instituto Superior de Agronomia temos acompanhado alguns trabalhos de investigação nesse sentido. A utilização das espécies autóctones da nossa flora, mas depois há essa questão de, como a Cristina falou, de que depois as pessoas não gostam, não é? Porque isso é o que vem no campo ao lado, portanto, se calhar também há aqui uma questão de sensibilização que devíamos dar à população. Atenção, isto não é só as exóticas que são bonitas, também há muitas espécies da nossa flora que são bonitas, mas tem que haver essa sensibilização, porque senão as pessoas não vão... E, portanto, concordo, quer dizer, a minha questão qual é essa, portanto, criarmos a tal plataforma onde se possam divulgar todos os projetos, depois termos o compromisso de divulgar também os resultados, para eu perceber, como cidadã, que valeu a pena ter respondido ao inquérito. Já agora, só porque também estou aqui e falar um bocadinho de alguns trabalhos que temos desenvolvido no Instituto Superior de Agronomia. Um filme foi, portanto, financiado aqui pelo FCT, do qual trouxemos ali rola, portanto não posso deixar de falar porque tive que trazer e montá-lo. Foi sobre os Jardins de Lisboa e, portanto, foi um inventário de 60 Jardins de Lisboa, onde tivemos, portanto, fazer todo o inventário do arvoredo, colocá-lo em sistemas de informação geográfica e toda a parte histórica desses 60 jardins. Isto para quê? Para mostrar, de facto, o património que nós temos, a diversidade, neste caso só a botânica, não fizemos monitorização da parte animal, portanto só a parte da botânica, e mostrar à população, de facto, que temos um bom património paisagístico, devemos promovê-lo, valorizá-lo, salvaguardá-lo, toda essa questão. E isso, sem dúvida, contribui para uma cidade mais sustentável. Não tenho mais nenhuma questão assim a tocar. E obrigado por estar aqui. Muito rápido, só para dizer que o feedback é de facto muito importante. E realmente, se a pessoa não sabe os resultados do que anda a fazer, desinteressa-se completamente. Portanto, isso é tal plataforma, por exemplo, estive a ver, não é nenhuma novidade, é a verdade. A GripeNet, por exemplo, tem acessível a informação que a pessoa coloca lá. Portanto, é imediato, a pessoa vê a informação e, portanto, sente-se recompensada pelo facto daquilo que fornece estar acessível. E é algo mesmo a considerar. E se cá, por isso é que a grande maioria das pessoas que responderam aos vossos inquéritos são universitários, porque têm este dever. Eu pedia-se talvez uma intervenção breve do LNEC, não sei se poderia receber. Sim. Só enquanto procuramos aqui, é só para dizer que este projeto foi financiado para ser divulgado, portanto foi amplamente divulgado, teve debates associados ao projeto, programas de televisão, portanto, e as pessoas foram receber os dados. Neste caso, eu não gostei de fazer muitos inquéritos, portanto, e foi o ICS que fez, mas na verdade eu compreendo o que é que quer dizer e também concordo com isso. Não estou a fazer crítica nenhuma a ninguém. Sim, neste caso em particular correu bem. Concordo plenamente que a FCP financiar os filmes de natureza de Portugal e não só passar os filmes na televisão. Acho que a única maneira que eu imagino é passar filmes de natureza feitos e promovidos em Portugal sobre a biodiversidade portuguesa, porque me parece que isso ajuda a criar um imaginário diferente do que atualmente existe. Os miúdos gostam de proteger a savana africana, mas quando vêm a savana alentejana querem pôr um campo de golfe. E, portanto, eu penso que temos que tentar que as pessoas conheçam o seu território, gostem do território, e se os filmes têm essa influência, nós temos ótimos filmmakers em Portugal a fazer filmes de natureza, mesmo muito bons, a ganhar prémios lá fora.
Portanto, uma sugestão para a RCT, não tenho conflito de interesses porque não sou filmmaker, mas acho que era uma boa iniciativa a RCT promover de vez em quando a divulgação desses aspectos da geo, da bio, porque não é só biologia, também apresenta partes de geo. Nós temos uma riqueza geológica também muito interessante. E também a educação ambiental chegar às escolas, porque acho que são as gerações. Em termos de convidados, e como uma última intervenção, sinto o NEC, doutora sim, se pudesse fazer uma intervenção rápida, porque estamos, infelizmente, o tempo... Com certeza, também não esperava falar. Boa tarde a todos, obrigada a oportunidade por cá estar. Meu nome é Marlúcio Menezes, tenho essa fala estranha, mas trabalho no Laboratório Nacional de Engenharia Civil desde 1991.